Boa noite a todos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, com a nossa amiga Marinéia, do Centro Bezerra de Menezes, Rio, para a exposição da noite de hoje. Marinéia, seja bem-vinda. E ficaremos à sua disposição, caso você necessite. E podemos começar a iniciar, que você esteja envolvida por nossos amigos, nossos mentores, meus mentores. E vamos dar iniciado o nosso estudo da noite de hoje, do Evangelho. Bom, eu quero iniciar pedindo ao Mestre Jesus que nos ampare, que sua paz nos envolva, para que nós possamos estudar com clareza essas duas virtudes que o Espírito Lázaro nos trouxe nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que algumas vezes elas podem trazer algum tipo de confusão. Porque se nós formos olhar num dicionário o conceito de obediência, nós vamos encontrar que é ação ou efeito de obedecer, ceder, cumprir, seguir, ou ainda, submeter-se à vontade de alguém, cumprir uma ordem. E um terceiro conceito, respeitar uma lei ou mandato, respeitar um superior ou pessoa mais velha. Então, se nós formos nos basearmos nesse conceito do dicionário, nós vamos entender a obediência como um estado de submissão. É simplesmente aquele ato de obedecer, mas sem cogitarmos, sem pensarmos se está certo ou não. Né? Por exemplo, um soldado, se vem um superior dele e dá uma ordem, ele sequer pestaneja, ele tem que cumprir. Um funcionário também, diante de um patrão, se ele recebe também uma ordem, até pode ser que ele não concorde muito com ela, mas ele precisa manter o emprego, então ele precisa obedecer. Então, esse realmente é um tipo de obediência que nos traz a ideia de submissão. No conceito de resignação também, se nós formos da mesma forma nos basearmos no que diz um dicionário, nós vamos encontrar que resignação é desistir de alguma coisa, geralmente em favor do outro. Aceitar pacientemente o que se apresenta ou acontece. E, ainda, submeter-se à vontade divina. Então, também, segundo o dicionário, a resignação seria uma aceitação, mas aquela aceitação com tristeza, com pesar, quando a gente fala assim, não tem jeito, Deus quis assim, é a vontade de Deus, não posso fazer nada. Então, é uma aceitação, mas com tristeza. Só que nós vamos refletir hoje sobre a obediência, a resignação que Lázaro nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Então, no nosso Evangelho começa assim. A doutrina de Jesus ensina por toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Por aí nós já começamos a perceber a diferença.
Porque Lázaro nos diz que a obediência e a resignação são duas virtudes. E uma virtude é algo de bom para nós. É algo de bom que nos leva a caminhar, que nos impulsiona para frente. Então, a obediência e a resignação são virtudes, e não essa desistência, esse estado de passividade que algumas pessoas acreditam que seja assim. De forma equivocada, nós entendemos que a obediência é um estado de passividade e a resignação um estado de desistência. Mas, segundo o Espiritismo, são duas forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A grande inimiga da resignação é a revolta. E quando nós nos deixamos dominar por ela, quando nos acontece alguma coisa e nós deixamos que a revolta tome a frente de nós, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, das nossas decisões, muitas vezes nós não conseguimos suportar o peso das provas que nós temos que viver. E com isso, muitas vezes, nós não conseguimos cumprir a programação da nossa encarnação. E quando eu falo isso, eu não estou me referindo só àquelas pessoas que sucumbem de uma maneira tão grave, tão forte, que muitas vezes, por não terem resignação, por acharem que não vão conseguir suportar as provas que para elas surgem, acabam terminando com a vida através do suicídio. Mas quando eu falo de não cumprir muitas vezes a nossa programação reencarnatória, eu não me refiro só a esses nossos irmãos, mas sim a todas aquelas pessoas que acham que o fardo que receberam é muito pesado. Quando nós sabemos que Deus não dá a nenhum de nós um fardo maior do que aquele que a gente consiga suportar. Mas muitas vezes nós vemos o quê? Temos uma família difícil, não queremos suportar, então deixamos de lado. Às vezes temos lá um filho complicado, problemático, fazemos o quê também? Deixamos de lado. Quando muitas vezes essas pessoas estão fazendo parte do nosso programa reencarnatório. É aquela necessidade que nós temos de caminhar juntos, de conviver, de nos reajustarmos com ela. E muitas vezes nós deixamos isso de lado, porque achamos que o peso do fardo que nós temos que carregar, o peso das provas, é muito grande. Então, a revolta insensata deixa cair esse fardo. Mas, se nós tivermos a obediência e a resignação, que para nós, como espíritos imperfeitos, ainda é difícil. Por quê? Porque nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então, se nós vivemos num planeta de provas e expiações, nós sabemos, né, ou pelo menos já deveríamos saber, que o que nos espera aqui são justamente as situações difíceis, são os problemas, são as vicissitudes da vida, porque se não fosse assim, nós não estaríamos reencarnados no planeta Terra. Será que Deus nos colocou aqui por engano? Nós merecíamos estar em Júpiter, por exemplo, e viemos parar aqui no planeta Terra? É claro que não. Se estamos aqui, é porque é aqui que nós temos que viver essa encarnação. E é vivendo aqui que nós temos que procurar
crescer e evoluir espiritualmente. E sem obediência e sem a resignação, é difícil para nós conseguirmos isso. Não é que nós não tenhamos felicidade, nunca. É claro que não é assim. Mas nós sabemos que a nossa felicidade é uma felicidade relativa. Nós vamos ter muitos momentos felizes? Vamos. Mas vamos ter também muitos momentos de dor, de provação, de tristeza. Também vamos passar por isso. Então, nós temos que, dentro do possível, procurar viver essas situações confiando sempre em Jesus, confiando em Deus e buscando dentro de nós, principalmente a resignação para passar por essas fases da vida que vão chegar, vão nos machucar, vão nos fazer sofrer, mas vão passar. Continuando ainda aí no nosso evangelho, nós temos aí que a obediência é o consentimento da razão. Então, nós não estamos falando daquela obediência cega, como eu já comentei um pouco antes, falando sobre o soldado, sobre o funcionário da empresa. Então, não é aquela obediência cega, em que nós podemos jogar a responsabilidade nas mãos do outro, né, com a desculpa de que ele pediu e que nós tivemos que fazer. Eu não queria fazer, mas o capitão mandou, eu fui lá e fiz. Só que Lázaro nos diz que a obediência é o consentimento da razão. E consentimento da razão significa estar consciente dos deveres que nos competem como filhos de Deus e como seres imortais. É estarmos comprometidos com a nossa própria atitude. Então, obedecer deve ser uma atitude ativa. Nós temos que raciocinar, pensar no que estamos fazendo, nas consequências desse ato para nós e para os outros, e aí sim tomarmos a decisão de obedecer ou não. Só que quando nós falamos também aqui em obedecer, nós estamos nos referindo em obedecer às leis divinas, não às leis temporais, às leis ditadas pelos governantes ou qualquer outro tipo de pessoa que tenha poder. Nós estamos nos referindo às leis divinas, aquelas leis imutáveis, perfeitas, criadas por Deus, e que, se nós tivermos obediência a essas leis, nós estaremos no caminho da felicidade. Porque quando nós desobedecemos às leis de Deus, nós nos aproximamos do sofrimento. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural? Os espíritos então respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E na questão 621, ele continua perguntando: onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos respondem: na consciência. Então, as leis morais, as leis de Deus, elas estão contidas e gravadas na nossa consciência. Quantas vezes nós temos alguma atitude que nós, lá no fundo, nós sabemos que não é a certa? A gente, às vezes, faz alguma coisa e depois, assim que faz, pensa, puxa, não está certo, eu não devia ter feito assim. Mas, muitas vezes também, como nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos continuar desobedecendo a essa lei, ou podemos retornar no nosso caminho
e fazer a coisa certa. Mas só que as leis divinas, elas não são leis impostas como as leis do mundo, vamos dizer assim. São leis, só que Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós sabemos intimamente quando estamos errando. Na maioria das vezes nós sabemos, mas às vezes nós preferimos descumprir as leis divinas. Preferimos cair no erro, nos afastarmos da felicidade e seguirmos aí o caminho da desobediência, da tristeza e mais lá na frente, com certeza, o caminho do sofrimento. Porque a dor é que vai muitas vezes nos ensinar que nós devíamos ter agido de maneira diferente. E a dor não é castigo de Deus. Na maioria das vezes, é o último recurso que o Pai encontra para nos levar de volta para o caminho certo. Então, não é punição, não é castigo, muitas vezes é um presente de Deus para nós, porque através da dor nós conseguimos parar, pensar, refletir e voltar atrás. Ainda no Evangelho, Lázaro continua falando sobre a resignação, e ele fala: a resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, né? Como eu já falei lá em cima. Então, a resignação é o consentimento do coração. E da mesma forma que a obediência, não é uma virtude passiva. Não é se resignar, não é cruzar os braços, esperar que os outros resolvam nossos problemas, ou aquela frase tão conhecida: vou entregar nas mãos de Deus, o que ele fizer está feito. Isso daí não é resignação. Muitas vezes nós distorcemos o conceito de resignação, interpretando como o fato de desistir diante dos desafios, que invariavelmente nós temos que enfrentar. Porque nós estamos num planeta onde o mal ainda predomina sobre o bem. Consequentemente, nós vamos passar por situações difíceis. Em algumas, só nos restará a resignação, o consentimento do coração. E o que é consentir? É aprovar, concordar, aceitar. Quando eu estava estudando para poder conversar com vocês sobre isso, eu lembrei de uma amiga uma amizade que eu fiz depois que eu me mudei para cá, para Vargem Grande. Ela é católica, e uma vez ela falou para mim que estava buscando respostas, mas que na religião católica ela não encontrava essas respostas. E que ela tinha um desejo de conhecer o espiritismo. Eu, é claro, a convidei para ir na casa que eu frequento, e ela ficou meio assim, eu não entendi bem por quê, até que, de repente, ela falou para mim que tinha muita vontade de conhecer o espiritismo, de conhecer uma casa espírita, mas que tinha medo. Eu pensei, acho que provavelmente o que vocês também devem estar pensando, né? Que o medo dela era chegar na casa espírita e ver lá uma alma do outro mundo, de repente lençóizinhos brancos, né, de um lado para o outro. Mas ela disse que o medo que atrapalhava ela de ir a uma casa espírita é porque ela sempre ouvira dizer que espírita sofre muito e que o espírita gosta de sofrer. Então, ela me perguntou se os problemas dela aumentariam, porque ela não estava preparada para isso. É claro que nós conversamos muito, né? Não vou relatar aqui a nossa conversa, porque até durou mais de uma vez, nós ficamos conversando. E eu, quando estava estudando aqui, eu lembrei dela por causa dessa questão aí do sofrimento, da resignação,
da gente não querer ou achar, talvez, que não mereça o sofrimento. Então, eu fiquei pensando na nossa fé, porque quando nós somos resignados, é porque nós temos uma fé. Nós sabemos que Deus não nos está punindo. Nós sabemos que Deus quer o melhor para nós. Então, eu fiquei pensando, será que nós temos realmente uma fé firme, robusta, para sermos resignados? Eu não conheço nenhum espírita que goste de sofrer. E conheço alguns que dão exemplos de resignação, não só espíritas, outras pessoas também, mas que têm dentro de si fé em Deus. Então, essas pessoas são resignadas. Mas muitas vezes, até chegar a esse caminho, esse momento aí da resignação, nós sofremos muito. Primeiro nós nos revoltamos, nós negamos a Deus, nós reclamamos, ao invés de nós nos lembrarmos daquela frase tão conhecida, né, que a gente sempre ouve: o que essa dor quer me ensinar, o que essa dor quer me dizer, a gente fica se perguntando só por quê. Por que comigo? Por que com meu filho? Por que com a minha neta? Por que com a minha família? Por quê? Por que isso? Nesse caso aí, é o nosso orgulho falando mais alto. Porque quando nós queremos saber por que nós estamos passando por essa dificuldade, nós, na verdade, nós estamos nos colocando numa posição acima do outro. Por que comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal a ninguém, não mato, não roubo, sou espírita, trabalho na casa espírita, dou passe, me dou. Então, por que comigo? Eu estou aí me colocando numa posição de superioridade, porque comigo não pode acontecer, porque comigo Deus está sendo injusto, porque eu sou melhor do que muita gente por aí. E tem tanta gente aí que faz tanta coisa errada e não acontece nada, então por que comigo? Aí aparece também o nosso egoísmo, né? Porque se fosse na casa da minha vizinha, poderia acontecer uma doença, qualquer coisa que fosse. Mas aí o meu egoísmo está me incomodando aí, né, mesmo sem eu perceber que eu estou sendo egoísta, porque eu acho que com o outro pode acontecer, mas comigo não. Então, com isso, muitas vezes nós primeiro nos revoltamos bastante, sofremos bastante, temos várias atitudes até chegarmos a esse estado de resignação. E nós podemos dizer que isso daí está errado? Eu acredito que não. Por quê? Porque isso faz parte da nossa humanidade. Nós somos seres humanos, somos espíritos imperfeitos. E muitas vezes nós não temos ainda a resistência suficiente para passarmos por aquela dor. Mas assim como nós temos dentro de nós todas esses sentimentos aí menos louváveis, né? Esses sentimentos ruins, nós, como filhos de Deus também, nós temos dentro de nós a centelha divina. E dentro dessa centelha, dentro desse DNA que nós herdamos aí do nosso pai, com certeza existe, nem que seja bem pequenininho, do tamanho do grão de mostarda, né? Como nós sempre ouvimos falar, a nossa fé. Mesmo que pequena, mas com certeza lá dentro de nós ela existe.
E a partir do momento que nós procuramos deixar que a nossa fé prevaleça, que nós deixemos que ela venha surgindo, tomando conta de nós, ocupando espaço dentro de nós, então nós vamos entendendo que o que nós temos que viver é coisa nossa, é nossa, ou é a nossa expiação, ou é a nossa aprovação, mas é uma situação que é nossa, que nós que devemos passar por ela. E a cada vez que nós vamos pensando assim, cada vez que nós nos abrimos mais, cada vez que nós deixamos que o nosso coração fale mais alto, converse com Deus, se ligue a Jesus, nós vamos nos aquietando, nosso coração vai se acalmando, e nós finalmente conseguimos entender que Deus é nosso Pai, que Ele é justo, então que qualquer coisa que estejamos passando não é injustiça de Deus. Nós conseguimos também entender que Deus é bondade, então se Ele é bondade, se Ele é o nosso Pai de amor e bondade, Ele não deseja nada de mal para nós. Quando nós chegamos, então, nesse ponto, nós conseguimos nos resignar, porque aí nós entendemos que algumas situações são inevitáveis, mas que com fé, com coragem, com confiança em Deus, com a ajuda dos nossos amigos, tanto os espirituais como os amigos nossos encarnados, que nós conseguiremos superar isso. Quando nós entendemos que a resignação não pede a nossa desistência, e sim a nossa aceitação, depois do nosso enfrentamento consciente diante das experiências dolorosas que temos que passar, nós paramos de sofrer, porque entendemos que elas são nossas, e que, se as estamos vivendo, não são por maldade de Deus, e sim pela nossa necessidade de aprendizado. Então, quando nós precisamos aprender, nós recebemos aquela prova para ver se nós realmente aprendemos ou não. Não por maldade de Deus, mas por necessidade nossa. Eu até coloquei aqui o exemplo de um paciente grave, seja qual for a doença, né? Qualquer doença que seja. Ele pode ter duas posições: ou se revoltar com a situação dele, ou aceitar, mas sem se acomodar. Né? Se nós estivermos num caso desse, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos procurar um tratamento, nós vamos procurar médico, nós vamos procurar remédio, nós vamos lutar pela nossa vida enquanto houver possibilidade, até que, esgotadas todas as alternativas, então nós iremos nos resignar, aceitar que não está mais nas nossas mãos, que não depende mais de nós, não depende mais da nossa vontade, não depende mais daquilo que a gente quer, e sim depende daquilo que nos cabe. Ainda aí no Evangelho, nós temos lá no parágrafo, ainda nesse parágrafo, Lázaro também nos diz: Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar, no meio da humanidade oprimida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Jesus foi um grande exemplo de obediência e resignação, porque ele veio até nós, né, trazer os seus exemplos,
o seu evangelho de amor, e ele veio atendendo à vontade do Pai. Ele foi obediente à vontade do Pai. E foi resignado o tempo todo. Jesus, enquanto esteve aqui, principalmente nos momentos finais, né, nos dias finais, ele foi traído, ele foi negado, ele foi levado à cruz, foi julgado, mas em momento algum ele se resignou. Muito ao contrário. Quando ele já estava na cruz, quando ele já tinha sido crucificado, ele pediu a Deus, ele pediu ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos ainda o que nós estávamos fazendo. Então, Jesus, durante todo o tempo, mesmo sem precisar passar por tudo isso, ele passou por todos esses momentos com resignação. E por que ele passou por esses momentos todos com resignação? Porque ele confiava no Pai, porque ele sabia que ele havia cumprido a proposta a que ele havia se decidido, né, a fazer, obedecendo à vontade do Pai. Então, ele cumpriu tudo, sem revolta, sem resignação, com resignação. Aí a gente pode até dizer, mas ele era Jesus. Tudo bem, ele era Jesus, muito mais forte do que nós. Mas a confiança em Deus, a confiança nesse Pai de amor e de bondade, todos nós podemos ter. Então, não vamos nunca, é claro, nos igualarmos a Jesus. Mas ele não é o nosso modelo e guia, não é a figura que nós procuramos seguir como exemplo. Então, por que não seguir também o exemplo de Jesus na resignação? Eu trouxe aqui para nós, do livro Trigo de Deus, da Amélia Rodrigues, um trecho que fala sobre Jesus. Inclusive, depois eu até recomendo que quem quiser ler o trecho todo, o texto todo, porque é grande, porque ele fala sobre a paciência de Jesus. Então, é assim um texto muito bonito, porque ele mostra a Amélia Rodrigues, nessa psicografia aí feita pelo Divaldo, ela nos mostra a paciência de Jesus conosco, o amor dele por todos nós. Porque mesmo quando errávamos, ele curava, ele acudia, ele acolhia, tudo sempre com muita paciência. Então, no texto, a parte do texto que eu trouxe para nós falarmos um pouquinho mais sobre essa figura de Jesus, é o seguinte: em tal situação apareceu a figura ímpar de Jesus, ou seja, uma figura única, né? Diferente, incomparável. Apareceu a figura ímpar de Jesus, abrindo os braços à solidariedade fraternal, acenando com perspectiva de um futuro iluminado para todos. A sua voz se erguia ante a multidão expectante, como um poema de consolo dirigido aos desesperados e aflitos, facultando-lhes uma visão diferente e feliz da vida. Os seus discursos se estribavam nos temas do cotidiano, nas coisas simples e nas ocorrências de cada hora. As suas propostas eram de amor, com soluções fáceis de serem aplicadas. Por essas razões, passou a chamar a atenção, atraindo grupos de curiosos ao seu círculo de atividades. Nunca antes houvera vivido ali alguém como ele. Quem o visse, escutasse ou sentisse, jamais se olvidaria. Então, Jesus, ele demonstrou o tempo todo
como eu já disse, essa confiança no Pai e a certeza de que Ele não nos abandona nunca. Nós temos diferentes maneiras de suportarmos, né, vamos dizer assim, o amargor das nossas provas. Então, Kardec, no item 13 também, aí do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela forma como encara a vida terrestre. Quanto mais longa lhe parece a duração de seu sofrimento, mais sofre. Aquele que se coloca sob o ponto de vista da vida espiritual compreende com um olhar a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito, entende a sua brevidade e diz que esse momento penoso passa rápido. Então, dependendo da maneira como nós encaramos a vida terrestre, nós podemos aumentar ou diminuir o amargor das nossas provas. E de que maneira que nós encaramos? Será que nós pensamos só na vida aqui na Terra? Ou será que nós nos lembramos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual? E que quanto mais nós nos lamentarmos, quanto mais nós reclamarmos do que passamos aqui na Terra, mais nós vamos sofrer. Então, se nós encararmos a vida aqui na Terra como verdadeiramente uma passagem, não uma passagem nula, né? Mas uma época, um tempo em que nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais, para crescermos, para resgatarmos os nossos débitos, as nossas faltas, e que quando tudo isso passar, quando esse nosso tempo aqui passar, nós vamos retornar à pátria espiritual. Então, que nós não precisamos ficar aumentando o amargor das nossas provas. Que nós passemos por elas com força, com coragem, tendo sempre em vista que a vida aqui na Terra é uma vida passageira e que nós temos que aproveitar o máximo que nós pudermos, o tempo que nós estivermos aqui, para podermos fazer jus a essa bênção que nós recebemos, que é da nossa encarnação. Então, que nós possamos, durante esse período aqui na vida da Terra, não prolongarmos os nossos sofrimentos, não prolongarmos as nossas dores, não prolongarmos as nossas lamúrias, mas que nós possamos usar tudo isso daí como alavanca para o nosso progresso, como alavanca para o nosso crescimento. Em Mateus 11, no versículo 28, o Mestre nos diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando nós voltamos para o Mestre, quando nós nos voltamos para Jesus e buscamos a sua ajuda, nós podemos suavizar muito as nossas provas, mas só que está nas nossas mãos optarmos por isso ou não, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, através deles, nós podemos suavizar ou nós podemos ficar o tempo inteiro sofrendo, reclamando, ao invés de nos ligarmos a Jesus, de buscarmos a sua ajuda, de buscarmos o seu amparo, para que nós possamos levar da melhor forma possível o momento que nós estamos passando. Mas isso vai depender muito de como nós encaramos, como eu falei um pouco atrás, como nós encaramos a nossa vida na Terra.
A nossa vida é só aqui na Terra? A nossa vida é a da Terra? Ou a nossa vida é a vida espiritual? Então, dependendo da maneira como nós encaramos essa nossa maneira de viver, é que nós vamos sofrer mais ou menos. Mas nos lembremos sempre de pedirmos, de procurarmos, né? Estender a mão a Jesus, que com certeza ele sempre vai nos apoiar, ele sempre vai nos ajudar. Quando nós não seguimos essas duas virtudes, quando nós deixamos de lado a obediência, a resignação, nós acabamos tendo alguma consequência em virtude disso. Então, nós temos uma pergunta aqui que diz o seguinte: qual a consequência para aquele que não adota essas virtudes como conduta? Terá retardado o seu progresso e deixará de contribuir para o daqueles que lhes compartilham lugar na sociedade. Entretanto, a lei do progresso deve ser obedecida por todos. Impõe ao espírito rebelde e preguiçoso a retomada ao caminho do bem, através de duros sacrifícios. Isso está no livro que é o Roteiro Sistematizado para o Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a lei do progresso, ela é também uma das leis divinas. Ela existe, ela deve ser cumprida, e a cada um de nós, da maneira como nós encararmos também isso, é que nós vamos nos adiantar ou retardar o nosso crescimento espiritual. Ainda aí no Evangelho, Lázaro nos diz: cada época é marcada pela virtude ou pelo vício, que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Mesmo Lázaro tendo ditado essa mensagem em 1863, nós vemos que ela é bem atual, né? A cada dia, a cada tempo que passa mais, nós vemos, infelizmente, que a humanidade se volta mais para o progresso intelectual, deixando de lado, muitas vezes, o progresso moral. Mas também, como ele diz, cada época é marcada pela virtude ou pelo vício. Então, nem sempre será assim, né? Vai chegar a um tempo em que o nosso progresso moral será por nós muito mais valorizado. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: decorre deste. Mas nem sempre o segue imediatamente. Então, nem sempre o progresso moral caminha junto com o progresso intelectual. O progresso moral um decorre do outro, mas nem sempre eles caminham juntos. Na 365, por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Então, é um desses casos aí, em que o progresso intelectual é mais forte nessas pessoas do que o progresso moral. Então, mesmo as pessoas sendo muito inteligentes, mas ainda não têm purificado os seus espíritos.
Então, eles se deixam influenciar por espíritos imperfeitos, por ideias erradas, por atitudes que muitas vezes só vão os atrapalhar mais e mais. Na 785, Kardec ainda pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Nós sempre estamos falando, sempre ouvimos falar que as duas grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. E Lázaro, né, vem falando isso aí também. Porque nós, às vezes, acho que até que na maioria das vezes, nós somos assim tão orgulhosos que nos sentimos superiores a tudo. Muitas vezes até superiores a Deus, né? E com isso nós acabamos nos perdendo. Na última pergunta, 799, Kardec pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então, quando o materialismo for, não digo banido, né, mas pelo menos tiver diminuído a sua importância na sociedade, quando o homem se voltar mais para a vida espiritual, para as coisas que realmente importam, que fazem com que nós tenhamos uma vida melhor, e isso também pode ser conseguido, né? É uma das formas aí do Espiritismo contribuir para o progresso da humanidade, mostrando que o materialismo não é o mais importante, que tudo que é da matéria nós vamos deixar aqui na Terra, que nós vamos levar na nossa bagagem só aquelas aquisições que nós fizemos para o nosso espírito. O que nós conseguimos para a nossa matéria, casa, carro, dinheiro, seja lá o que for, vai ficar aqui. Nós não vamos levar nada disso. Então, quando o materialismo tiver menos importância na vida do homem, com certeza ele viverá bem melhor. Para encerrar, eu queria ler para vocês só o último parágrafo do texto Obediência com Resignação. Ele está no livro Rumos Libertadores, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. É a página 22, a lição número 22. É longa também, não tinha pensado mesmo em ler toda, era só o último parágrafo, mas quem puder também pode ler, porque é muito interessante. Então, no último parágrafo, a Joana diz: não obstante a arbitrária justiça do atormentado representante de César, Jesus não se rebelou, não agrediu, não duvidou da misericórdia nem da sabedoria do Pai. Obedeceu resignado e amoroso, embora fosse o Senhor da terra, concitando-nos, desde ali, a coragem para sofrer com equilíbrio e confiança total nas determinações divinas. Eu queria, então, deixar para nós, encerrando aí o nosso estudo, essa passagem aí, ditada por Joana, através do Divaldo, para que nós possamos nos espelharmos no exemplo de Jesus. Porque, como ela falou aqui, ele não se rebelou, não agrediu, não duvidou nem da misericórdia, nem da sabedoria do Pai. Obedeceu resignado e amoroso, embora fosse o Senhor da terra.
concitando-nos, né, quer dizer, convidando-nos desde ali a ter a coragem para sofrer com equilíbrio e confiança total nas determinações divinas. Então, que nós possamos ter confiança total nas determinações divinas, ter confiança no amor de Deus por todos nós, para que nós possamos, então, ter a obediência e a resignação como virtudes vivas, como virtudes ativas dentro de nós, para que nós possamos, passo a passo, dia a dia, caminhando sempre na direção do bem, na direção do alto. Lembrando sempre que Jesus, o nosso mestre, nosso modelo e guia, suportou tudo que ele já sabia que ia suportar aqui na Terra. Que nós tenhamos em mente, então, sempre, que nós devemos nos espelharmos no exemplo de Jesus e tentarmos, é claro, dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades, mas sermos obedientes e resignados diante da vontade do Pai. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui, me dando esse incentivo, essa força, essa vibração de amor, e que Jesus nos abençoe e proteja hoje e sempre. Nós agradecemos a nossa irmã Marineia Balbino, que trouxe suas reflexões para nós. Gostamos muito, foi muito profunda, a gente percebeu que a companheira fez um estudo bem detalhado, trouxe para a gente essas orientações que vai nos levar a refletir. Então, agradecemos a irmã Marineia pelo seu carinho, pelo seu capricho, pela sua dedicação em preparar esse estudo tão bonito para a noite de hoje, tá bom? Então, que Jesus te abençoe e saiba que haverão outros convites. Tá bom? Então, nós vamos pedir a nossa irmã Maria Inês para fazer a nossa prece de encerramento. Jesus, mestre amigo, obrigado por essa oportunidade, por esta palestra que tanto nos enriqueceu, que possamos sair daqui refletindo, pensando que cada vez mais temos que nos espelhar no Divino Mestre Jesus, sendo obediente e resignados, para que assim possamos suportar, mas suportar com dinamismo, como ela falou, essas duas virtudes sendo ativas dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, abençoe a amiga que fez um trabalho muito bom, né? Um trabalho de grande aprendizado para todos nós, e que possamos ter uma ótima semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos a irmã Maria Inês e queremos aqui renovar novamente o convite para a nossa palestra do nosso 4º seminário sobre a Boa Nova, que vai acontecer no domingo, é quase certo que seja às 10 horas da manhã. Eu vou colocar o cartaz lá no nosso grupo e gostaria de convidar a todos para estarem conosco no domingo, na parte da manhã, para refletirmos muito mais sobre os estudos, sobre o Evangelho do Senhor. Então, meus amigos, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Boa noite, obrigada. Mais uma vez eu agradeço. Até amanhã. E que amanhã, se Deus quiser, estaremos reunidos novamente às 17 horas para continuarmos os nossos estudos. Um beijo no coração de todos. Obrigada, amiga. Beijo aí para os amigos, para o Menezes. Boa noite. Em paz. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, amigo palestrante. A palestra Eu que agradeço. ótima, vai dar o que falar. Eu que agradeço a confiança.